Vamos começar a estudar agora na sessão de Química Cinética Química. O primeiro tópico que nós vamos ver vai ser velocidade de reação química. Nós vamos entender nessa aula o conceito, ou seja, o que é velocidade de reação química. Nós vamos entender o que é velocidade de formação e de desaparecimento. Vamos entender também o que é medida de velocidade em uma reação química. Vamos lá, vamos ver o primeiro caso. Tá, ok, vamos lá. Primeira coisa, vamos entender o conceito de velocidade de reação. Existem reações químicas que nós observamos que são lentas. Uma reação química lenta que nós podemos expressar é a queima da cera da vela. Lentamente o pavio vai consumindo aquela cera que é feita a vela e ela vai diminuindo de tamanho, ou seja, ela vai virando fumaça, uma reação química. Ela pode ser uma reação um pouco mais rápida. Ela pode ser uma reação química um pouco mais rápida, como por exemplo a queima do álcool. A queima do álcool nós percebemos que é uma reação relativamente rápida. Mas ela não é tão rápida assim no ponto de que nós não conseguimos ver a reação química acontecendo. Você vê o álcool queimando, portanto você consegue perceber a reação química. E algumas reações são extremamente rápidas, ou que nós chamamos de reações explosivas. Reações explosivas são aquelas cujas reações demoram entre o início e o término dela décimos de segundo. Por exemplo, uma reação lenta, ela demora horas, alguns minutos, vários minutos, né, para poder acontecer. Uma reação rápida, uma reação demora minutos a segundos. Uma reação explosiva demora décimos de segundos para acontecer, como por exemplo uma bomba, qualquer tipo de explosão mesmo. Desde a queima de um catolé até para você detonar aquelas dinamites que servem para derrubar aqueles prédios, fazer demolição de prédios. Então, com a finalidade de determinar a rapidez, a lentidão ou a rapidez de uma dada reação, você tem o que nós chamamos de velocidade de reação química. Velocidade de reação química pode ser expressa, velocidade de uma reação, na verdade nós chamamos, deixa eu escrever aqui direito, velocidade média de uma dada reação. Velocidade média de uma reação é uma relação. Velocidade média é a variação do número de mols dividido pelo intervalo de tempo. É a variação, até escrever aqui, olha. Variação do número de mols, e aqui é dentro do intervalo de tempo considerado. Senhores, isso aqui é bem simples. Quando eu falo variação de número de mols, esse ΔN é o número de mols que existe no final da reação menos o número de mols que existia no início da reação. O intervalo de tempo é o tempo final menos o tempo inicial, o tempo que ele tinha quando a reação começou. Vamos entender apenas a ideia disso daqui. Olha só, por exemplo, vamos colocar aqui, olha, essa reação química, dado o seguinte exemplo: C2H2 reage com 2H2 produzindo C2H6. É bem simples essa equação. Podemos fazer uma tabela dessa reação química. Podemos fazer uma tabela em função do tempo dessa equação. Podemos colocar aqui dessa forma. Aqui nós temos as seguintes relações aqui. Nós temos aqui, vamos colocar aqui uma tabela de tempo
para a questão do número de mols de C2H2. Então, nós temos aqui o seguinte intervalo de tempo. Vamos colocar 0 em minutos. Vamos colocar esses intervalos de tempo em minutos. 0, 6, 10 minutos, 12 minutos. Tá bom, faço esse intervalo de tempo aqui. Então, no começo, eu tinha 0 desse cara aqui. Aliás, número de mortes C2H6. Isso aqui vai ser para a gente o número. Isso aqui vai ser para a gente o número de mols formados. Quando você faz o cálculo, pelo menos de cinética química, você tem que sempre trabalhar. Está sendo formado ou está sendo consumido? Ou seja, o cara que a gente está falando é reagente ou produto de uma dada reação. Se ele é formado, ele é produto de uma dada reação. Se ele é consumido, significa que ele é reagente de uma dada reação. Até é óbvio isso daqui. Então, no início eu tenho quanto? No início eu tenho 0, porque não formou nada. Quanto o tempo vai passando, você tem o quê? 12 aqui. Alô? Aqui, eu tenho 12 mols. Depois de um tempo eu tenho 15 mols. Aqui eu tenho 20 mols e vai embora. Tudo bem? O que nós vamos fazer é quando nós fazemos esse cálculo aqui. Droga, pulei aqui só um valorzinho aqui. Rapidinho, corrige aí na tua tabela. Aqui vai ficar 0, 4, 6, 10, 12. Aqui vai ser 0, 4, 12. Aqui vai ficar 15. De 3 em 3 é melhor. Aqui vai ficar 18. Aqui vai ficar 21. Bom, então nós observamos aqui que o número de mols fica variando dessa forma dentro desse tempo aqui. A questão que eu posso perguntar é a seguinte aqui. Qual é a velocidade da reação? Qual a velocidade da reação em função do C2H6? A primeira coisa que nós devemos fazer quando fazemos qualquer tipo de cálculo desse é fazer o balanceamento da equação química. O balanceamento diz que eu tenho 2 mols aqui, a equação já está, como pode ver, já está balanceada. O que é a velocidade média em relação ao C2H6? No intervalo de tempo de 0 a 4 minutos, tá bom? Bora lá. Variação de uma velocidade de uma reação química é a variação no número de mols dividido pelo intervalo de tempo. Essa variação no número de mols do intervalo de tempo, o tempo final menos o tempo inicial. Portanto, nesses casos, no final, quantos mols eu tenho aqui? 12. No início eu tenho quanto desse cara aqui? 0. Isso aqui vai ficar 12 dividido por 4. Portanto, o que nós observamos? Nós observamos que a velocidade do C2H6 é de 3 mols por minuto. Isso aqui é a velocidade de formação. Eu estou escolhendo minhas palavras muito bem. Então, preste atenção nos detalhes. Quando eu falo que a velocidade de reação, e nós falamos aqui, colocamos no problema, em função do C2H6, significa que dependendo do reagente, dependendo da espécie química que participa da reação, a gente vai calcular um número de mols de modo diferente. Ok aqui? Essa velocidade é de formação, é uma velocidade positiva, porque o cara está sendo formado no decorrer da reação. Ele está sendo formado, então a quantidade dele está aumentando. Então a velocidade dele é positiva. Ficou claro que a ideia? Tudo bem aqui. A questão é que a partir de todos os outros eu posso calcular outras velocidades. Isso que é importante lembrar. A velocidade de uma reação é sempre uma proporção estequiométrica. Toma cuidado com isso que eu vou te falar agora. A velocidade de uma reação é sempre uma proporção estequiométrica. Em que sentido, Henrique? Bom, nós descobrimos que a velocidade desse cara é de 3 mols por minuto. E nós aprendemos o básico dele. Eu vou fazer um exercício agora. A velocidade de uma reação é igual a 3 mols por minuto. Vamos terminar essa equação. Colocando a velocidade para cá, a equação que nós tivemos anteriormente era a seguinte.
a equação era do C2H2 reage com 2 mols de H2, produzindo C2H6. Nós descobrimos que a velocidade de formação de C2H6 é igual a 3 mols por minuto. Não foi isso que nós aprendemos? Era 3 mols por minuto. Eu posso fazer uma outra pergunta? Eu posso perguntar qual a velocidade do C2H6? Aliás, C2H2 aqui. Qual a velocidade de consumo do C2H2? Qual a velocidade do H2? Como é que eu calculo isso? Nós observamos aqui que isso aqui é uma proporção de número de mols. Aqui é 1, aqui é 2, aqui é 1. Eu não descobri que a velocidade média da reação em função do C2H6 não é 3 mols por minuto? Qual a velocidade do C2H2? É simples. O que diz a equação para mim? Vamos descobrir qual a velocidade do C2H2. Olha como fazer o cálculo. Eu sei que 1 mol de C2H2 reage para formar 1 mol de C2H6. Ficou claro aqui? Qual a velocidade de formação do C2H6 que nós achamos anteriormente? Não é 3 mols? E aqui vai ser quanto? Então vai ser 3 mols por minuto. A velocidade do C2H2 vai ser de 3 mols por minuto. Qual a velocidade de H2? Qual a velocidade de consumo do H2? A velocidade de consumo do H2 vai ser o quê? O que diz a equação? A equação diz que 1 mol de C2H6 reage com quantos mols de H2? 2 mols de H2. Descobrimos que a velocidade de formação de C2H6 é de 3 mols por minuto. Então vai dar quanto aqui? X. Isso aqui vai dar 6 mols por minuto. Então a velocidade do H2 é igual a 6 mols por minuto. Uma palavra de cautela. Essas velocidades que eu achei são proporcionais estequiométricas. Ponto. Se você tiver a velocidade de um, você pode achar, consequentemente, a velocidade dos outros. Questão número 2. Eu coloco essas velocidades, pelo menos a princípio aqui, vou colocá-las em módulo. Tudo bem? Por que está falando isso? Porque a velocidade ela pode ser positiva ou negativa, dependendo dos dados do problema. Eu posso ter uma velocidade, em termos bem gerais, maior do que zero, quando for uma velocidade dita de formação. Eu vou ter uma velocidade menor do que zero quando for uma velocidade de desaparecimento, ou também chamado de consumo. Quando você percebe que o reagente está sendo consumido na reação, essa variação de número de mols vai ser positiva ou negativa? Vai ser negativa, porque o número de mols final vai ser menor que o número de mols inicial. Ficou claro que a ideia? Esse aqui foi o problema número 2. Problema número 3. Essas velocidades que eu achei se chamam velocidade média em função de alguém. Eu achei a velocidade média em função de alguém. Mas se ele perguntar qual a velocidade média da reação química, a velocidade média da reação química pode ser escrita da seguinte forma. Velocidade média da reação química. Vamos tentar entender um detalhe aqui. Ainda utilizando aquela mesma equação, C2H2 reage com 2H2, produzindo C2H6. Nós descobrimos que a velocidade do C2H2 era de 3 mols por minuto. A velocidade do H2, velocidade de desaparecimento no caso do H2, era de 6 mols por minuto. No caso aqui, essas velocidades são negativas, a bem dizer. Elas são negativas porque o cara está desaparecendo, porque eles são reagentes.
respira. Agora vão ser produtos. Velocidade do C2H6 vai dar 3 mols por minuto também. A pergunta que eu faço é, essas velocidades que eu achei são velocidades médias da equação química, claro, da reação química, mas em função deles. Em função do C2H6, em função do H2, em função do C2H6. Mas a pergunta que eu faço é, qual a velocidade da reação química? Aliás, é uma pergunta bem direta. Qual a velocidade da reação química? Ou seja, qual a velocidade geral da reação química? A velocidade média de uma dada reação é dada pela velocidade de alguém ou do reagente ou de produto, tá bom? É dada pela velocidade de um dos componentes da fórmula dividido pelo coeficiente do balanceamento. Vamos escrever em português isso aqui mesmo. Velocidade média da reação química é velocidade de um participante dividido pelo coeficiente da equação química balanceada. Pelo coeficiente da equação. Velocidade de um participante de uma reação, velocidade média de uma reação é igual à velocidade de um participante dividido pelo coeficiente da equação química balanceada. Por exemplo, podemos calcular a velocidade média da reação em função do C2H2. Como é que ficaria? Velocidade média vai ser igual a quanto? Qual a velocidade do C2H2? Colocamos em módulo, claro, né? É isso que é importante lembrar, tem que ser em módulo. Deu quanto? 3, não é isso? 3 mols. Dividido pelo coeficiente da equação balanceada. Aqui, quanto que é o coeficiente dele na equação? É 1. Quanto vai dar a velocidade média da equação? Vai dar 3 mols por minuto. Isso é a velocidade média da equação. É interessante que não importa qual que tu fizeres. Nesse caso aqui, eu fiz como base utilizando C2H2. Mas poderia ter feito o mesmo cálculo com o H2. Vamos lá. Velocidade média da equação, o que é? É a velocidade do participante que eu escolhi. No caso, eu escolho agora o H2. Que é quanto? 6 mol por minuto. Em módulo, claro, 6 mols por minuto. Dividido pelo coeficiente da equação química balanceada. Na equação química balanceada, nós percebemos que o coeficiente é o quê? 2. Então, vai ficar 6 dividido por 2. E, incrivelmente, deu 3 mol por minuto. Ficou claro que a ideia é isso. Vamos tentar fazer um exercício agora. Bom, temos um exercício para fazer. Por favor, tente copiar com calma. E vamos lá. Ele fala o seguinte. O analista obteve a seguinte tabela para a reação de formação do H2. N2, 1 mol de N2, balanceamento 1 mol de N2, reage com 3 mols de H2, produzindo 2 mols de NH3. É dada a tabela. Quando o tempo for igual a 0, o número de mols de H2 é igual a 20. Quando o tempo for 5 minutos, o número de mols é 10. Obviamente está diminuindo porque ele está sendo consumido na reação química, né? E quando o intervalo de tempo for 15, o número de mols de H2 é de apenas 2,5 mols. A pergunta do problema é, calcule a velocidade média da reação dos intervalos 0 a 5 minutos e de 5 minutos a 15 minutos. Observe a frase que ele utiliza no problema. Calcule a velocidade média da reação química. Ele não quer saber a velocidade média do H2, ele não quer saber a velocidade média do N2 ou do NH3. Ele quer saber a velocidade média da reação de modo geral. Como é que calcula a velocidade de uma reação química? Verificamos no item anterior. Nós descobrimos qual é a velocidade de alguém, a velocidade de formação da composição de alguém. E depois dividimos essa velocidade pelo coeficiente da equação química balanceada.
Como é que a gente vai fazer isso? Bom, ele me deu os dados do H2, portanto, eu vou primeiro descobrir qual é a velocidade. No caso, como o H2 é reagente, a velocidade de desaparecimento dele. Fazendo cálculo. Velocidade de H2 é igual à variação do número de mols de H2 dividido pelo intervalo de tempo. Como ele falou no intervalo, tem que fazer dois cálculos, né? Primeiro cálculo, de 0 até 5. Vou escrever aqui. Vou chamar esse cálculo de cálculo A, tá bom? De 0 minutos a 5 minutos. Ou seja, final 5, inicial 0. Nesse caso, nesse final, quantos mols eu tenho? 10. No início eu tenho quantos mols? 20. Então vai ficar menos 10 dividido por 5. Isso aqui vai ficar menos 2 mols por minuto ou 2 mols por minuto. Porque quando eu faço o cálculo, pelo menos em termos matemáticos, eu coloco em módulo. Bom, agora eu descobri quanto que vale a velocidade H2. A velocidade H2 é igual a menos 2 mols por minuto, porque é uma velocidade de desaparecimento, velocidade de consumo. Ele está sendo consumido na equação química, por isso que ela é negativa. Respira. Para fazer o cálculo de velocidade média, como é que eu faço? Velocidade média é a velocidade de alguém, a velocidade de uma das espécies participantes da equação química, no caso H2. Vou colocar aqui. Dividido pelo coeficiente da equação química balanceada. Ora, na equação química balanceada, o H2, quanto que é o coeficiente dele? Está escrito aqui? O coeficiente dele é 3. Tranquilo. Então, vai ser esse número dividido por 3. Vai ser dividido pelo seu coeficiente. Então, qual é a velocidade do H2? É 2. Qual é o coeficiente dele? 3. Então, vai ficar 2 dividido por 3. 2 dividido por 3, não vai dar divisão exata, vai dar 0,66 mol por minuto. Isso foi a letra A, ou seja, a velocidade média da reação no intervalo de 0 até 5 minutos. Vamos ver agora a B, como é que ficaria. Ele quer saber qual a velocidade de reação química de 5 minutos a 15 minutos. Como é que vai ficar isso daqui? Velocidade média de uma reação química, velocidade de função do H2 ainda, é igual à variação do número de mols dividido pelo intervalo de tempo. O intervalo de tempo é o tempo final, 15 menos o tempo inicial, que é 5. Olhando para o gráfico, no final, quantos mols eu tenho de, quando o intervalo de tempo for 15, quantos mols eu tenho de H2? 2,5. Vou escrever aqui. Eu tenho 2,5 menos o inicial, quando o tempo for 5. Quando o tempo for 5, eu tenho igual a... Eu tenho 10 mols. Então vai ficar aqui. Vai ficar 2,5 menos 10. A velocidade do H2 vai ser igual a quanto? 2,5 menos 10. Esse aqui vai ser igual a menos 7,5 dividido por 15 menos 5, 10. Isso aqui vai dar menos 0,75 mols por minuto. Ou velocidade direta vai dar 0,75 mols por minuto. Portanto, qual vai ser a velocidade média? A velocidade média vai ser a velocidade de alguém, velocidade H2, dividida pelo coeficiente dele. Não esquece que é dentro deste intervalo de tempo que ele está falando. Velocidade H2 é quanto? 0,75 em módulo, a resposta, claro, dividido pelo coeficiente da equação. O H2, aliás, H2 não. O coeficiente do H2 na equação é 3. Então, 0,75 dividido por 3. Velocidade média em função dele. Aliás, dentro desse intervalo de tempo, vai ser igual a 0,75 dividido por 3. Vai dar 0,25 mol por minuto. Ficou claro aí? Vamos tentar fazer mais um exercício. Ele pode pedir essa variação em número de mols, que a gente está fazendo agora. Ou ele pode também fazer pedir a variação em termos de massa de uma equação química. Bora ver como é que ficaria isso? Vamos lá.
Na verdade, esse segundo exemplo vai ficar para o segundo vídeo. Vamos lá.